Boa noite a todos. Nós estamos muito felizes porque estamos fazendo mais uma reunião da Sociedade Mineira de Oftalmologia e temos aqui brilhantes convidados, todos muito amigos e todo mundo com muita experiência no tema. E é muito interessante a mentoria, porque o CBO tem estimulado já há algum tempo, a própria auxiliadora, que é a nossa coordenadora, tem investido muito nisso também. Mas o curioso é que muitos colegas já com tempo de oftalmologia, né, mesmo de medicina, não conhecem ainda essa situação. Então, nós estamos duplamente felizes porque vamos poder informar o pessoal do que se trata, né? E nós convidamos uma colega nossa, radicada nos Estados Unidos, já há algum tempo, a professora Zélia, que é formada em medicina em São José do Rio Preto, e ela ocupa atualmente a posição de professor titular de oftalmologia e co-diretor do programa de oncologia ocular, diretora do serviço de ecografia do Bascom Palmer Eye Institute na Universidade de Miami. O posto acadêmico anterior, ela foi professor de oftalmologia e oncologia, o título anterior, professor Tom Clancy, de oftalmologia, do Wilmer Eye Institute, do Johns Hopkins Medicine, e diretor de oncologia ocular e serviços de ecografia, divisão de retina, campeão educacional da divisão de retina do Wilmer Eye Institute. Ex-educador de alunos da graduação em medicina, do Departamento de Oftalmologia da Universidade de Cincinnati College of Medicine. E ela tem um doutorado em Ciências Visuais pela Unifesp. Nós teremos também a brilhante participação da professora Maria Auxiliadora Frazão, que é diretora do Departamento de Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo, é coordenadora da Comissão de Ensino do CBO, é chefe de clínica adjunta pela Santa Casa de São Paulo, doutora em oftalmologia pela Universidade de São Paulo e tem um mestrado profissional em gestão pela Unifesp e ocupou a presidência da Sociedade Brasileira de Uveites recentemente. O professor Newton Cara Júnior também irá participar com a gente, abrilhantando nossa reunião. Ele tem o doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, onde exerce a livre docência na mesma faculdade, é médico assistente do HC, da Faculdade da USP, professor colaborador da mesma faculdade e professor de pós-graduação do doutorado da Faculdade de Medicina da USP. E, coincidentemente, acabou de lançar um livro que trata muito desse assunto aqui, né, que envolve e abrange tudo isso, que é o ensino da oftalmologia no século XXI. E professor de pós-graduação e livre-docente da USP e secretário-geral do CBO. Então, nós unimos aí as duas situações, a mentoria e o ensino desse oftalmologista do nosso século XXI. Temos também a brilhante presença do professor Éric Pinheiro de Andrade, meu professor de neurooftalmologia, quem eu tenho muita honra de assistir às aulas, tenho aprendido muito com ele. É professor titular da USC Centro Universitário São Camilo. Ele é chefe da seção de neurooftalmologia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, o IAM-SPE. É professor pontual da pós-graduação do mesmo instituto, do Hospital do Servidor Público, coordenador da Comissão de Residência Médica do Instituto da Visão, do IPEPO, e é preceptor afiliado do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Eu tenho um doutorado em oftalmologia, eu vou me apresentar porque fica mais formal, mais tranquilo. Tenho também especialização em uveites pelo São Geraldo da UFMG e outras especializações, e eu realmente gosto muito da área da psicossomática, da psicologia médica, das terapias cognitivo-comportamentais, que me dão uma roupagem boa para a gente trabalhar com mentoria.
E na faculdade aqui da UFMG, eu sou professor convidado da Psicologia Médica e Saúde Mental e também mentor. Coordeno o curso de Ciências Básicas e Oftalmologia aqui da Sociedade Mineira de Oftalmo, sou o atual presidente da SMO, ex-membro do CDG, que é o Conselho de Diretriz e Gestão do CBO, e membro da Comissão de Ensino, coordenado pela nossa amiga professora Maria Auxiliadora. Temos também a presença do ilustre professor Marcos Vinícius Souza. Ele é responsável pela mentoria e ensino da Santa Casa de Misericórdia de BH, também pela mentoria do Hospital Evangélico de BH e da Fundação Altino Ventura de Recife, Pernambuco. E coordena também, juntamente comigo, o curso de Ciências Básicas em Oftalmologia da SMO. Após a apresentação de todos, a gente gostaria de ouvir agora a nossa cara professora Zélia, que tem o tempo necessário para nos abrilhantar aí as ordens. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, é maravilhoso estar entre vocês, todos, sabe assim, não só excelentes profissionais, mas amigos, colegas, pessoas que eu admiro demais. Tá compartilhando a tela? Não sei se está compartilhando a tela aqui. Ainda não, doutora. Ainda não, Zélia. Então, deixa eu começar aqui. Ah, tá, pronto. Aí vai, agora sim. Perfeito. Então, como eu disse, né, colegas, amigos, pessoas que eu admiro demais, eu agradeço o convite, falar com vocês um pouquinho de mentoria, porque mentoria é uma coisa que no Brasil a gente está começando a fazer, tem alguns programas que já têm bastante mentoria, mas na nossa cultura, muitas vezes mentoria é erroneamente confundida por, sabe assim, é um apadrinhado, é uma pessoa assim que é o seu favorito, que você vai proteger. E mentoria não é isso. Então, a ideia hoje é a gente ver como é que a gente pode discutir essas ferramentas. Eu quero ouvir, claro, né, a experiência dos debatedores aqui, tenho certeza que eles têm experiência com isso, mas a gente explorar essa ferramenta para fazer com que, vamos dizer assim, a transição dos nossos alunos, dos nossos residentes para a vida profissional seja uma transição mais suave, seja uma transição muito mais proveitosa e uma transição que seja também um momento de crescimento pessoal para eles e para nós, porque eu digo que quando a gente mentora alguém, ou a gente supervisiona, ou auxilia, ou a gente, vamos dizer assim, guia uma pessoa, a gente também cresce, a gente também amadurece, a gente também aprende a confrontar problemas diferentes, etc. Então, essa que é a ideia. Então, vamos falar de mentoria, e principalmente também vamos falar como é que a gente pode fazer mentoria agora, né, durante a pandemia, como é que a gente pode alcançar os alunos, os residentes, os fellows, para a gente poder melhorar de novo o crescimento deles, as estratégias de vida deles, etc. Então, eu tenho dois interesses financeiros. Eu sou consultora para Castle Biosciences e Immunocore, são duas companhias que têm interesse na área de melanoma uveal. Nada disso interfere com a nossa apresentação aqui. Então, eu gostaria de começar com uma frase da Eleanor Roosevelt, que foi uma pessoa assim, que muita gente fora dos Estados Unidos não conhece. Ela era esposa, né, do Roosevelt, do presidente Roosevelt, que fez o New Deal e tudo mais, mas ela também foi... Ai, meu Deus do céu, agora tá me bloqueando aqui, mas ela foi cônsul, não foi cônsul, ela foi embaixadora dos Estados Unidos na Inglaterra. Então, ela realmente teve uma posição de muito destaque no governo americano, né? Então, o que ela dizia é que quando você deixa de fazer uma contribuição, você começa a morrer. Então, a gente tem que estar tentando sempre contribuir, sempre crescer. Então, falando em mentoria, recentemente, a gente fez um artigo que saiu numa revista de retina sobre mentoria em retina, especialmente mentoria entre mulheres cirurgiãs e, claro,
os fellows e residentes de ambos os sexos. Não está passando aqui. Então, o objetivo aqui meu é discutir uma abordagem eficaz para avaliar as necessidades do aluno em relação ao plano de carreira, progresso profissional e liderança. Descrever estratégias para a gente orientar alunos e residentes sobre escolhas profissionais, de novo, carreira e liderança, que são as 3 coisas mais importantes. Então, existem vários estilos de mentoria que se faz hoje em dia. Um deles, que a gente mais conhece, é a mentoria 1 a 1, em que você se reúne com o seu aluno, o seu residente, e você conversa com ele ou com ela, passa tempo junto, discute problemas, etc, etc. Um outro estilo é você fazer o que a gente chama de mentoria em grupo. Então, você faz uma reunião com os residentes ou com os fellows acadêmicos de um determinado ano. Geralmente, a gente tenta colocar todo mundo que esteja no mesmo patamar de treinamento, ou a gente pode selecionar aquelas pessoas que têm coisas em comuns. Vamos dizer assim, vamos fazer uma mentoria direcionada para as mulheres, vamos fazer uma mentoria direcionada para as minorias raciais, etc. Existe um outro tipo de mentoria que a gente faz bastante, mas não se fala muito, que é a mentoria dos pares. Por exemplo, eu e a doutora Maria Auxiliadora, a gente tem uma mentoria informal. Então, eu converso com ela sobre os meus desafios, ela conversa comigo sobre os desafios dela, e a gente discute. E isso daí é uma maneira informal de estar fazendo essa mentoria, e é muito proveitoso. A gente só se dá conta quando a gente para pensar sobre isso e fala, meu Deus, mas é verdade, a gente está fazendo uma mentoria de pares, né? E agora, por causa da pandemia, existe a mentoria à distância, ou e-mentoring, que é quando a gente se reúne com os nossos alunos online, à distância, para a gente conversar sobre problemas, etc. Finalmente, tem outros 2 estilos, que é a mentoria reversa, que é aquela história, você teve um caso ruim, etc., e você está conversando com o seu residente e você está discutindo o caso, e o residente fala, olha, eu achei que naquele momento uma determinada coisa estava acontecendo, se isso tivesse acontecido, etc, etc. Então, é uma mentoria reversa. Então, a pessoa que você seria o mentor está te auxiliando, ou está até te aconselhando. Por exemplo, você tem um problema com uma secretária, com um assistente, e um aluno, um fellow, chega e fala, olha, doutora, eu vi a interação, etc., e essa pessoa, ela realmente se sente melhor quando a gente conversa de uma maneira diferente, etc. Isso é uma mentoria reversa. É uma mentoria que, ao invés de você estar tendo, vamos dizer assim, um papel com o residente ou com o fellow, eles é que estão tendo esse papel com você. E depois tem o que a gente chama de speed mentoring. Isso daí saiu da ideia do speed dating, né? Que eles fazem aquelas coisas de uma mesa enorme, né? E pessoas que querem se conhecer. Então, você fica na frente de uma pessoa 5 minutos, depois você tem que rodar. Então, né, vamos dizer assim, roda dos 2 lados. E aí, no final, você acaba conhecendo todo mundo. Então, o speed mentoring é quando você, por exemplo, chama todos os residentes no determinado dia, você tem várias pessoas do departamento, e aí você faz em mesinhas reuniões individuais e as pessoas giram, entendeu? E tem, claro, o residente, o fellow, tem que preparar perguntas direcionadas àquela pessoa. Então, por exemplo, vocês vão falar com o Dr. Molinari, doutor Molinari, qual que é a melhor maneira de eu me comunicar com o pessoal do centro cirúrgico? Vão Maria Auxiliadora, qual é a melhor maneira de eu, vamos dizer, preparar a minha aula? Vão falar com o Dr. Newton Cara e vão dizer, doutor, eu preciso de ensinar os alunos, por exemplo, um fellow, qual é a melhor maneira de preparar uma atividade interativa, entendeu? Então, tudo isso daí seria um speed mentoring. Então, teria uma pergunta e você está rodiziando. Existem várias técnicas, então, para a gente poder fazer essa mentoria. A mentoria individual, né, que é o mais tradicional, como eu já falei, e que a gente tem uma pessoa mais experiência, parelhada,
ou pareada com um pupilo menos experiente ou muito mais jovem. A mentoria em grupo, que eu acabei de mencionar, que é quando você tem um grupo de alunos ou de pupilos, né, como a gente fala, com escolas e programas para jovem, e isso daí geralmente é aplicado quando não existe recursos suficientes para fazer o um a um individual, né? E a mentoria de pares, que aqui a gente usa muito, por exemplo, eu comecei agora no Bascom Palmer, e o meu mentor aqui é o Harry Flynn, que é um cirurgião de retina muito conhecido e muito experiente, então eu já me reuni com ele. E a primeira coisa que ele perguntou para mim, Zélia, quais estão sendo os desafios para você? Como é que está sendo o agendamento dos seus pacientes? Você está confortável interagindo com o seu time? Você está gostando da interação com a parte da enfermagem, etc? Como é que você se sente em relação às atividades acadêmicas, etc, etc? Isso daí pode ser feito dessa maneira, né? Ou pode ser feito de uma maneira informal, né? E também pode ser feito em grupo, né? Por exemplo, se vários nós do serviço de retina fôssemos nos encontrar com o Dr. Flynn, né, no mesmo momento, então isso daí é uma mentoria de pares, né? E plataformas atuais, vídeo, né, que é preferencial, eu não gosto de fazer mentoria ao telefone, a gente agora está envolvido no que eles chamam o programa MOM, que é o Mentoring Ophthalmology Minorities, e isso daí é um programa da Academia Americana de Oftalmologia que está pareando alunos de medicina nos Estados Unidos que são de minorias raciais e minorias, vamos dizer, de gênero, né? Então mulheres, hispanos, afrodescendentes, etc., pareando com nós, oftalmologistas, que já somos experientes e que temos vamos dizer assim, um antecedente diverso ou de uma minoria, etc. e tal. E isso daí, então, a gente já foi pareado. Eu, por exemplo, fui pareada com uma moça que está no 2º ano de medicina na Universidade de Illinois e que tem interesse em fazer oftalmologia. Então, a gente já está marcado, essa quinta-feira nós vamos ter 1 hora para a gente se conhecer via vídeo, etc. Se tivesse reunião anual da Academia Americana de Oftalmologia, eu estaria me encontrando lá com ela. E muitas vezes o vídeo não precisa ser só individual, pode ser também num pequeno grupo, por telefone, se for necessário, você precisa de conversar com o seu mentorado, isso daí é ok, mas eu sempre digo que é melhor ter aquele visual, sempre, por e-mail, que pode ser individual ou em grupos, e pode até se fazer em blogs, né? E os blogs, geralmente, são quando você está fazendo um grupo e você, por exemplo, joga uma pergunta, olha, qual foi o melhor momento de vocês no consultório essa semana? Qual foi o seu momento mais difícil no centro cirúrgico, etc. E aí você faz um blog e você faz essa interação toda online, que também pode ser feita. Então, considerem isso. Sempre que a gente vai se reunir com o nosso mentorado e vice-versa, você tem que se preparar. Você tem que refletir e você tem que pensar. Oi? Ele pode ficar aqui ou leva ele lá para cima? Quem que está com o microfone aberto poderia fechar, por gentileza? Então, refletir, se preparar. A preparação do mentor deve envolver saber a situação atual do aluno, saber do seu histórico acadêmico, procurar saber da melhor maneira possível se houver alguma interação negativa ou positiva também. Situação pessoal do aluno também é bom saber, na medida do possível, e criar uma pergunta, uma lista de perguntas, vamos dizer assim, chaves para você iniciar a discussão. Porque se você não estiver preparado, você vai ficar na frente do aluno e vai falar, e aí, como é que estão as coisas? Ah, tudo bem. Mas alguma coisa diferente aconteceu? Não, tá tudo bem. E aí acaba a conversa. Então, fazer perguntas como eu falei. Qual foi o melhor momento que você teve no consultório essa semana? Qual foi o paciente mais difícil que você teve? Como está sendo a sua interação com o pessoal da emergência, etc. Fazer também perguntas de experiências, vamos dizer assim, ou de ambições profissionais.
Onde é que você se vê em 5 anos? Você tem vontade de fazer fellow? Você vai já abrir consultório? Você vai para a clínica privada, etc, etc. Planejamento futuro é uma parte muito importante da mentoria, principalmente quando a gente está mentorando residentes e fellows. E questões pessoais que impactam a carreira profissional também são importantes. Por exemplo, você está mentorando uma residente que é uma jovem mãe, que acabou de ter filho, e o marido também é médico, e ela está com dificuldade de conciliar, vamos dizer assim, a parte pessoal, o bebê e o trabalho, etc. Então, tudo isso daí é importante, essas questões pessoais que impactam. Ou uma pessoa, por exemplo, se separando, e você vê que o rendimento não está tão bom, etc. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e tem que se estar preparado para interagir e, vamos dizer assim, acessar esse tipo de conflito do residente e do fellow. Tópicos de discussão bem estruturados podem ajudar os alunos a quê? A encontrar soluções criativas para problemas no local de trabalho, identificar áreas de aprimoramento pessoal e cultivar novas estratégias para refletir mudanças em sua profissão. E as perguntas para mentores, perguntas assim bem básicas, né? Que, vamos dizer assim, iniciando a conversa, onde você se vê em 5 anos, o que fez você se interessar por oftalmologia, como isso se alinha com o seu plano a longo prazo, o seu plano de vida, você está feliz na sua situação atual? Qual é o seu trabalho, o emprego dos sonhos? Como você acha que você pode alcançá-lo? Quais são as suas ambições acadêmicas? Qual é a sua situação de família? Etc. Então, tudo isso daí são, vamos dizer, quase que um quebra-gelo, né? Um icebreaker, que também dá para começar. E, de novo, se você não tiver uma memória muito boa, tente tomar notas dessas coisas, porque vamos dizer assim, um momento que muitos dos mentorados ressentem é se você, vamos dizer, se reunir hoje e daqui a 2 meses se reunir de novo e fizer a mesma pergunta. Então, perguntar o nome do marido pela segunda vez, ou do filho, ou do pai, ou da mãe, que seja. Então, coisas assim que são importantes. Se você não tiver uma boa memória, tome nota. Não tem problema nenhum. Eu só estou tomando nota assim para me lembrar do que a gente vai conversar da próxima vez baseado nisso. Se tem alguma pendência, também tome nota, porque essa é a maneira que você vai, vamos dizer assim, fazer o círculo, você vai voltar no problema e falar, e aí, como é que isso se resolveu? O que você pode fazer agora? Teve alguma piora dessa situação, etc. E também da Eleanor Roosevelt, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, a gente tem que encorajar os nossos mentorados a sonhar e a buscar as coisas que eles querem. Uma das coisas que eu aprendi mentorando jovens é que o que a gente tinha ideia da nossa profissão não é a oftalmologia do século XXI. Então, a gente tem que ter a nossa cabeça aberta, porque tem muitos residentes e fellows que têm blogs, que ganham dinheiro fazendo, sabe assim, resumos de artigos para certas revistas ou certo conteúdo online, etc. Então, hoje em dia, com a internet, a mudança do mundo foi tão grande que a nossa profissão se expandiu de maneira que a gente não imaginava 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, isso é importante. Você, como mentor, você tem que ter uma cabeça aberta, você tem que entender e você tem que evoluir conforme, vamos dizer assim, a época, né? E as necessidades da comunidade, da sociedade, etc. E o progresso profissional. Então, dar feedback, opinião de desempenho ou avaliação é muito importante, né? Como que você pode ser defensor do aluno sendo imparcial? Então, o feedback é uma coisa muito importante, especialmente porque, para nós, culturalmente, a gente sempre vê o feedback como uma coisa negativa. Olha, eu fiquei sabendo que o seu atendimento não está sendo muito detalhado, né? A pessoa fica, você quer dizer que eu não sei atender? Então, muitas vezes é importante você sempre começar com alguma coisa que a pessoa está fazendo certo.
Olha, eu soube que as suas interações com o staff estão muito boas. A gente fica feliz com isso. Você sabe se comunicar bem com eles, etc. Uma coisa que eu gostaria de lembrar para você é que quando a gente está fazendo um atendimento, a gente precisa de ser bem detalhado, porque muitas vezes a gente esquece de anotar alguma coisa e depois isso pode vir a ser um problema com o paciente sendo seguido há muitos anos, etc., e a gente não tem a informação necessária. Então, eu vou te pedir para tomar uma atenção especial com isso. E, para finalizar, eu também queria te agradecer porque você está, né, tirando tempo do seu dia, tempo da sua família, para se reunir aqui comigo e para se melhorar. Pronto, eu fiz o que muitas vezes as pessoas sentiriam como vamos dizer assim, uma crítica negativa, eu fiz uma coisa positiva, né? E como ser defensor do aluno sendo imparcial? Então, uma das coisas que o mentor na frente do resto do staff, ele tenta, vamos dizer assim, ser o conciliador, ser vamos dizer assim, um tiozão, né? Então, você pode chegar e falar, olha, fulano de tal está passando uma época muito ruim na vida, etc, etc. Não é desculpa para as coisas que estão acontecendo, mas eu só queria te falar isso. E aí chegar para o aluno e falar, olha, fulano, eu expliquei quais são os seus desafios pessoais nesse momento, etc. Mas eu quero que você entenda que a nossa carreira, a nossa profissão, não pode, vamos dizer assim, a coisa pessoal transbordar para cá. E apesar de que eu tentei explicar, a gente precisa de ver o que nós vamos fazer para que esse tipo de situação não se repita. Então, de novo, uma coisa que seria levada como crítica, a gente faz positivo, o aluno vai ser grato a você, porque você tentou explicar, tentou fazer o meio de campo, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, para ele e para os outros, você não, vamos dizer assim, tentou empurrar embaixo do tapete. Isso daí a gente não pode fazer. E explorar sempre características pessoais. Uma coisa que eu falo é que ninguém vai ser perfeito. Nenhum aluno, nenhum fellow, nenhum residente vai ter todas as características que a gente quer. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ver aquele que se comunica bem para ser o porta-voz da turma. Aquele que aprende bem para, de repente, ser a pessoa que prepara o resumo ou que organiza o estudo para fazer a prova do título, etc. Né? A gente tem que ver que cada um vai participar e vai se motivar de maneira diferente. Entender o estilo das pessoas e explorar essas características é vamos dizer assim, um dos aspectos mais importantes de um mentor. Uma coisa assim que realmente diferencia um mentor que é razoável de um mentor que realmente entende a dinâmica, a interação com o aluno e com o residente. E tópicos de liderança, porque, na verdade, hoje em dia, a gente sempre pensa como é que eu estou influenciando esse aluno para se tornar um líder, não só na profissão, mas também um líder na sua comunidade, um líder para os seus pares, etc. Então, como você está se adaptando à sua nova função? Vamos dizer assim, que é um residente do terceiro ano e que está meio assim como chefe dos residentes, organizando plantão, organizando clínica e todo, né, e as agendas, etc. Como é que isso está sendo para você? Você tem alguma preocupação ou alguma reserva sobre as suas responsabilidades? Você se sente confortável? Que métodos você está usando para se comunicar de forma eficaz com a sua equipe? Você manda e-mail, você liga, você manda WhatsApp, você deixa mensagem de voz? E quais são as 3 palavras que você usaria para descrever o seu estilo de liderança? Palavras como cooperativo, comunicativo, sabe, uma pessoa que é conciliadora, uma pessoa que é organizada, etc. Então, isso daí, essas 3 palavras, eu sempre gosto de perguntar. Se você tivesse 3 palavras que te definem, quais seriam? Se você tivesse 3 palavras que descrevam o seu estilo dentro do consultório ou dentro do centro cirúrgico, qual seria esse? Então, tudo isso daí é muito importante. Então, é que nós somos o leão, né? Então, moleque, fica aqui comigo, que, né, aguenta as pontas aqui do meu lado, que eu vou te ensinar qual o segredo da floresta.
né? Então, esses somos nós, os mentores. Para concluir, mentorear não é tão simples quanto dar conselhos, não é? Você não chega e fala assim, porque na minha época era assim que eu fazia. Ninguém quer saber da nossa época, gente. Eles querem saber, o jovem quer saber do século XXI, como é que vai ser para eles? E a gente precisa de, vamos dizer assim, né, fazer essa ponte para eles, né? E a gente precisa de ter um plano. Muitas vezes, há anos atrás, a gente não tinha muito plano, a gente ia, vamos dizer assim, né, conforme o vento nos levava. Hoje em dia, a complexidade do mundo e tudo precisa de um plano. A avaliação sistemática precisa ser feita das necessidades do pupilo para que você seja um mentor eficaz. E, finalmente, a avaliação do desempenho e opiniões honestas são a chave para estabelecer confiança. Ninguém quer um mentor que esteja sempre te falando, você é ótimo, você é o melhor do mundo, que você é sensacional. Ninguém quer isso. A gente quer uma pessoa que a gente confie. E é aquela história, é muito melhor você escutar um aspecto que precisa de ser melhorado, uma crítica, se for o caso, de uma pessoa que você conhece, de uma pessoa que você gosta, do que escutar de outras pessoas. Então, isso daí é importante. E fazer perguntas claras, perguntas honestas, abertas, e discutir os problemas são essenciais para a gente desenvolver uma relação mentor-pupilo, uma relação positiva, baseada em honestidade, baseada em confiança, e mais importante, uma coisa que vai florescer e que a gente vai, vamos dizer assim, aproveitar também, porque a gente aprende com os jovens, e muito. Então, eu queria agradecer a todos e abrir para a gente discutir, então, sobre mentoria. Puxa vida, muito bom, viu, Zé? Você deu uma resumida num assunto extremamente extenso, né? E complexo, né? Assim, para falar. Então, eu acho que a discussão vai ser muito boa. Eu queria que os colegas, né, se manifestassem, a auxiliadora, o Newton, o Marcos, o Eric, fiquem à vontade, assim, para comentarem e ou questionarem e ou acrescentarem, né, sugestões. Nós vamos ficar apenas, né, nós vamos só trabalhar aqui com vocês. Auxiliadora, você quer comentar algo para nós? Não, primeiro dar os parabéns, né? Realmente é legal, a Zélia tem muita experiência e a gente acaba aprendendo muito. Eu gosto muito da ideia do que ela falou, só ressaltar, né, que você fazer mentoria não é você ter cúmplice, nem você ter um apadrinhamento, né? Porque senão você não cresce e não faz crescer. Eu li outro dia um artigo que eu achei interessante, ele falou que quem tem amigo não tem cúmplice, quem tem cúmplice é bandido. É um pouco um exagero, né? É um pouco você ir muito para o extremo, porque a cumplicidade faz parte, claro, de amizade, faz parte também você ter um pouco de cumplicidade, mas eu acho interessante. Eu queria fazer uma pergunta, Zélia, eu gostei muito, mas aqui todo mundo tem experiência, acho que alguns muito mais do que eu, acho que todo mundo que exerce um cargo de uma certa liderança acaba exercendo com responsabilidade, acaba exercendo mentoria, de uma certa forma, até de uma forma um pouco mais informal, como você disse, e depois você acaba colocando as palavras certas naquilo que era quase intuitivo e que já se fazia há muito tempo. Mas a pergunta que eu quero fazer, até para todos e para você, é: mentoria se aprende ou você tem algo que nasceu com você? Porque algumas coisas eu acho que se aprendem, algumas coisas eu acho que o talento se desenvolve, mas fica difícil de você aprender, e isso não é demérito nenhum. Algumas pessoas têm mais talento e mais afinidade por algumas atividades do que para outras, e isso é absolutamente humano e faz parte do desenvolvimento cognitivo de qualquer um. Então, essa pergunta que eu faço para vocês. Eu gostaria que até todos comentassem sobre isso, porque essa pergunta é uma pergunta muito boa. Eu acho que a gente aprende, porque, como tudo na vida, e eu estou vendo o Nilton que está quase fazendo assim, ó, que ele deve estar concordando, espero que ele esteja concordando comigo, mas se a gente faz de uma maneira estruturada,
vamos dizer assim, aprende uma ferramenta, é como aprender cirurgia. Quando a gente começou a fazer oftalmo ou medicina, a gente não sabia fazer cirurgia, a gente aprende. Claro que vão ter as pessoas que gostam de gente. Eu gosto de gente. Então, sabe, fazer mentoria para mim é divertido, é gostoso, eu adoro conhecer as pessoas, eu adoro conversar, adoro interagir. Para outras pessoas pode não ser tão confortável, pessoa mais introvertida. Por quê? Da mesma maneira que o pupilo vai se abrir para você, muitas vezes eles querem saber da sua experiência pessoal, né? Então, para algumas pessoas pode ser meio, sabe, às vezes desconfortável e tudo. Mas também você pode botar certos limites nessa interação. Né? A gente, claro, sempre encoraja a ser uma interação aberta, etc., e deixar a coisa se moldar. Mas muitas pessoas que eu conheço, vamos dizer assim, a mentoria tem sabe assim, tem certas regras. E isso daí também não é errado. Mas eu gostaria de ouvir o que os demais debatedores acham disso. Deixa eu começar. Estão me ouvindo bem? Tá. Perfeito. Vamos lá. Muito Eu bom. comecei, Zélia, essa mentoria com o pessoal de Minas. Eu sou aqui de São Paulo, então eu comecei à distância, com 3 alunas lá do Evangélico de Belo Horizonte. Como você falou, eu estou aprendendo, você aprende a fazer. E um ponto-chave, que você falou, é a confiança. Quebrou a confiança, acabou. Não tem como voltar atrás. E eu sou a favor desse papo aberto. E você, toda vez que eu vou para uma mentoria, a primeira vez, eu tento conhecer a pessoa antes. Até para saber como eu posso lidar com aquela pessoa. Tanto que nós estamos agora introduzindo no servidor estadual esse programa e já estou estruturando para começar no IPEPO também. Mas eu li bastante sobre mentoria. Obviamente, a gente já faz um tipo de mentoria, entre aspas, né? Há muito tempo. Mas do jeito que ela é formada agora, de você transformar aquele aluno, não uma forma de aprendizado passiva, mas uma forma de aprendizado ativa, você vai aprendendo aos poucos, é o que eu acho. Newton está parecendo mineiro. Vamos lá. Meu áudio tá bom? Tá me ouvindo bem? Ótimo. Muito bem. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Molinari, pelo honroso convite. Zélia, parabéns pela super aula. Auxiliadora, sempre maravilhosa, aí, uma maestra do ensino no Brasil. Eu tenho sido mentor dos alunos da Faculdade de Medicina da USP há quase 10 anos. Então, eu vou fazer um relato para vocês. O relato, Zélia, aqui, talvez, com certeza nos Estados Unidos é diferente, né? Mas a situação aqui no Brasil é mais preocupante. Vamos começar pela esfera da Faculdade de Medicina. Então, cada vez mais eu percebo que meu grupo de mentorados, meus alunos, eles têm necessidades mais imediatas com a profissão. Então, se você pega a nossa geração de oftalmologistas, minha, do Eric, da Zélia, auxiliadora um pouquinho mais para frente, mas basicamente a nossa geração, nós conseguimos fazer medicina por ideologia. A geração de hoje, eu percebo isso na Faculdade de Medicina da USP, tá? Uma grande parte faz por necessidade social, para tentar elevar o padrão de vida da família. Então, de repente, você tem uma família de 3 filhos, 3, 4 filhos. Os pais, eu não estou questionando se está correto ou não, mas o que acontece, que eu vejo cada vez mais frequente na USP. O pai escolhe um deles, o mais inteligente, o mais promissor no colégio, e fala o seguinte: olha, você vai salvar a família.
classe média baixa. Nós vamos investir tudo em você, escola particular, cursinho, tudo que for possível, em detrimento dos seus irmãos. Você vai para uma faculdade pública, você vai virar doutor, você vai virar médico, e aí você vai cuidar da família, né? Então, realmente os mais inteligentes conseguem entrar na USP, né? Que ótimo, né? Que ótimo. Mas eles têm essa pressão, eles sabem que acabando o 6º ano, eles vão ter que dar de volta o que a família, com muito suor, entregou para eles. Só que nós sabemos que a medicina não tem mais essa perspectiva. Quer dizer, você acabou o 6º ano, se você quiser recuperar o seu investimento na graduação, você não vai fazer residência, você vai para o programa de saúde da família, você vai trabalhar vai dar plantão no pronto-socorro, vai trabalhar na ambulância, desse jeito. Se você quiser fazer uma residência e ser um especialista, você vai ter que ter tranquilidade financeira para conseguir se bancar mais pelo menos 3 anos, né? Então, essa realidade eu tenho visto na USP cada vez mais frequente. Bom, passando para a esfera da oftalmologia. Alguns desses graduandos vão fazer oftalmologia, né? Então, nós estamos percebendo entre os nossos residentes e assim, a leva dos graduandos que progressivamente vai ser maior nesse cenário, vai cada vez mais sendo mais evidente, fazem oftalmologia como assim, no sufoco, eventualmente dando plantões de fim de semana, para tentar agregar um valor maior na sua formação e tentar, novamente, se posicionar melhor no mercado e devolver esse investimento para os pais. Mas nós também sabemos que só residência muitas vezes não é o suficiente. Eu não estou falando só da USA, eu estou falando do Brasil, né? Não é o suficiente. E muitas vezes eles têm que fazer mais 2 anos de fellow, porque a formação não foi suficiente. Eu até ontem estava dando nosso curso de transferência de habilidades em facomunicação, acabou ontem, né, agora aqui durante o feriado, e na conversa com os alunos, um deles falou que no serviço deles, os preceptores colocam como que se fosse quase que obrigatório para terminar a formação, fazer mais 2 anos de estágio, de fellow. Quer dizer, então agora a residência dura 5 anos, é isso? Né? Quer dizer, você vai selecionar só quem tem alguma condição financeira para se manter nesse cenário. Mas e os outros? Os outros estão aí. Quer dizer, então eu acho que muitas vezes a gente pensa muito nos líderes, nos possíveis líderes, vamos capacitá-los, vamos identificá-los, mas e a massa? A massa não é essa. A massa precisa da nossa ajuda, principalmente em relação à orientação. Quem vai orientá-los? Família sem condições financeiras, provavelmente com pouco estudo. Quem vai orientá-los? Temos que ser nós. Na mentoria da graduação, nós temos um problema mais sério, que é o índice de suicídio. Nós tivemos, nos últimos anos, 2 tentativas de suicídio entre os graduandos da USP. E ninguém, a princípio, descobriu o porquê. Mas eu tenho a minha teoria. Quer dizer, olha a pressão que o jovem de 20, 22 anos tem de se formar e sustentar a família. Quer dizer, isso força, né? Tudo bem, mas vamos agora voltar para a oftalmologia. E essa pressão, ela continua naqueles que superaram mais uma fase e conseguiram ir para a especialização. Então, Molinari, Zélia, eu acho que essa posição da mentoria ela é muito importante. A auxiliadora, que é a chefe da programação da residência, que faz um trabalho maravilhoso. A mentoria é fundamental, principalmente no outro extremo, não dos líderes, vamos para a pós-graduação, vamos para a liderança de classe, com exposição em congressos, não, mas para aqueles conseguirem terminar a residência, conseguirem concretizar esse raciocínio. Você sabia, Molinari, que 10% dos alunos de residência da USP
tá? Não completam a residência, desistem no R1 ou no R2, Não desistem. sabia. Da USP, imagina o resto. Sim. Eu tenho esses dados do resto, mas imagina do resto. Desistem entre o R1 e o R2. Quer dizer, eles já entraram, eles já tinham bolsa de residência e, assim, em geral é por necessidade financeira. Tive de dar plantão, não vou conseguir terminar a residência, que eu vou ter que dar mais dinheiro para a família, e por aí. Quer dizer, então, eu acho que esse cenário vai piorar, porque a densidade desse perfil está aumentando mais. A gente vai ter que se preocupar com isso. Acho que a mentoria na residência é obrigatória para nós podermos orientar esses jovens, porque tem opções, você não precisa desistir, você não precisa também se matar de dar plantões fora, tem opções. Né? Então, eu acho que nós temos esse desafio em prol, visando na qualidade do oftalmologista. Porque quem vai ser o próximo oftalmologista? Quem vai ser a próxima geração de oftalmologista? Mas a gente vai ter que dar esse empurrão. E nesse caso, a mentoria ela vai ser muito valiosa. Juntando essas informações que nós escrevemos, publicamos agora esse mês o nosso livro, Ensino em Oftalmologia no século XXI, onde considera todos esses pontos. O trabalho da Auxiliadora está de parabéns na comissão de ensino, a Zélia sempre que pode nos ajuda com informações internacionais, mas é isso, agora para o educador arregaçar as mangas e mãos à obra, porque nossa função vai ser cada vez mais importante. Quer dizer, o educador está transcendendo aquela posição de ser um bom médico, ou seja, eu sou um bom médico, logo eu tenho algo a ensinar para os meus residentes. A situação pede e vai pedir cada vez mais, muito mais do que isso, um preparo técnico, o preparo emocional, uma capacitação do educador, para além da técnica, conseguir oferecer orientação e outras opções, oportunidades, muito mais. Eu acho que os seus pontos são muito interessantes, né, Niltinho? E só assim para falar, claro, a gente entende que a situação financeira global está complicadíssima, mas só para vocês terem uma ideia, aqui, quando o aluno de medicina se forma, eles têm em média de 250 a 350 mil dólares de dívida. Tá? Porque aqui ninguém, pai e mãe, não paga faculdade para ninguém e não existe faculdade de graça. Especialmente não a nível de graduação. Você pode até conseguir bolsa para fazer o undergrad, né, para fazer o college, mas não para fazer a faculdade de medicina. Então, se você vê que cada faculdade de medicina aqui custa entre 50 a 100 mil dólares por ano de tuition, de mensalidade, né? E aí você bota em cima que eles pedem empréstimo e botam no cartão de crédito moradia, comida, etc., tem gente que passa a vida inteira pagando esse financiamento. Então, os desafios são diferentes, né? Mas são verdadeiros. Eu acho que, né, eu fui abençoada que o melhor presente que meus pais me deram foi pagar a minha educação. Então, quando eu comecei a trabalhar, não tinha, sabe assim, não tinha esse compromisso. Você também, né, auxiliador, eu creio que todos nós aqui. Então, isso daí realmente é uma bênção. Mas a gente também, aí eu acho que entra a história do plano, né, que muitas vezes a gente não fazia plano, a gente não tinha tanto, né, essa demanda, a gente ia conforme o vento mandava. Mas eu acho que, como você disse, nós, mentores, agora temos uma responsabilidade extra. Nós temos que pensar em maneiras e como é que a gente direciona, como é que a gente educa, como é que a gente prepara essa nova geração para falar, olha só, se você sair daqui e começar a dar plantão, você vai ganhar dinheiro imediato, mas o seu ganho vai ser esse. É isso aqui, ó. Acabou. Então, você precisa de ver se você não quer fazer um plano a longo prazo. Como é que você vai fazer isso? Né? E quais são as opções? E o que, né? Sabe, como você pode ganhar mais dinheiro? Fazer, né? E aí é que eu te falei. Eu tenho um fellow aqui em Miami que é um sarro. Ele e a esposa está fazendo residência de dermato. E ele, oftalmo, agora está fazendo fellow de retina, né? Mas eles têm blogs de saúde.
Então, eles começaram a fazer blog, e eles têm patrocínio para o blog deles. Aí a esposa dele começou a fazer um blog de criança, e aí agora ela ganha essas roupas, ela veste os filhos com as roupas e bota lá para as mães, e aí tem um cupom, e tem negócio. E eles disseram que eles ganham 4 a 5 mil dólares por mês no blog. Entendeu? Então, isso daí é criatividade, né? Então, aí é que está o mentor, né? Fala, olha, pensa bem, a gente entende que tem isso, eu sei da pressão. Entretanto, você tem que olhar, né, o que é a imagem toda, o que é o mundo inteiro, né? Mas eu acho que os seus pontos são muito importantes e falam bem perto mesmo vamos dizer assim, da alma de todos nós, né? Porque as situações podem ser um pouquinho diferentes, mas na verdade é a mesma coisa. O único tipo de dívida aqui nos Estados Unidos que não é perdoado é a dívida de ensino. Se você for à falência, você, né, nunca tem que correr atrás da sua casa, ou se você deve o carro, tal, eles tiram o carro, acabou, a dívida foi embora, né? Mas dívida de ensino não é perdoada. E conta juro, não é uma dívida que tem moratória. Então, você vê, também existem muitos problemas em outros lugares que, talvez em dimensões diferentes, ou talvez mais subliminarmente, mas que estão aí. Eu acho que a formação da nova geração tem várias camadas de complexidade que nós, mentores, precisamos estar alertas, precisamos saber, precisamos de entender, precisamos de ver que o que aconteceu com a gente provavelmente não se aplica à nova geração. Você está me lembrando aqui, só porque se eu deixar passar, não volto ao assunto. Eu trabalho muito com a graduação. Minha experiência, desde 2006, eu entrei numa tutoria do tipo mentoring. E aí a gente foi desenvolvendo aqui na Federal e é muito interessante o trabalho. E atualmente a gente é uma disciplina, entre aspas, obrigatória. E então todo mundo tem que passar. E são grupos de 10 em média, com um tutor ou um mentor. E o interessante é que os próprios professores, preceptores, eles acham que o próprio preceptor, eu fui procurar a residência, uma residência aqui para discutir isso, para ver se a gente não podia implementar um serviço desse, e um dos professores falou, não, mas isso aí o preceptor já faz. Aí eu tive que escrever, mandei um material para ele e tal, mas ele não admitiu muito. Por quê? Porque é difícil, é o tipo de pessoa que você vai ter que lidar. Então, o aluno, quer dizer, o mentoreado, ele está ali disposto e disponível, mas nós temos que quebrar muito os preceptores, os supervisores, os coordenadores. Por quê? Porque tem uma diferença muito grande entre preceptor, tutor, mentor, supervisor, coordenador. Então, existe uma dificuldade, quer dizer, nós temos que discutir até a essência do significado, né? Então, você conta aquela história do Alexandre, né? Que teve o mentor, era aquele que cuidava, né? Quando o pai foi para a guerra, deixou um quase da mesma idade cuidando. Então, o mentor ele pode ser de idades diferentes, ele não precisa ser necessariamente uma pessoa que está no dia a dia ali. E aí nós começamos a fazer essa discussão, e eu queria comentar rapidinho sobre as redes sociais, que todo mundo viu, o domínio das redes, devem ter visto no Netflix, né, que ficou famoso, foi depois capa da Veja. A gente discutiu isso aqui com os alunos do segundo período, gente, que é o segundo ano de medicina. E eles com uma visão assim assustadoramente atual. Você imagina bem, nós estamos falando de residente oftalmo. Agora, você ter um aluno do segundo período da faculdade, eles já tendo essa noção de que, como, no caso, a medicina está ampliando muito as vagas, eles têm que fazer um lobby, quer dizer, igual foi falado aí, quer dizer, tem que fazer ou um blog para ganhar dinheiro, ou então investir no Instagram com
inclusive, propagandas, né, com marketing deploráveis, né? Nós temos aquele TikTok que está aqui da China, né? Que está vários médicos investindo nisso, está uma coisa assim de baixo nível. E isso a mentoria pode atuar muito, porque o aluno, seja da medicina, seja da residência, ele está perdido e precisando realmente de um mentor. Mas nós temos que fazer um time de mentores, e para isso nós temos que ampliar os conceitos. Vejam bem, o número baixo de participantes nessa reunião hoje, que não é porque a SMO está fazendo, mas é pela importância do tema. E a gente ainda não tem vamos dizer assim, se fosse cirurgia de catarata pelo Newton Cara Júnior aqui, estava com 4.000 participantes, mas como mentoring, tem gente que nem sabe o significado, e isso o que tem, né? É igual um colega nosso ontem, até preceptor de residência, falou: Molinari, o que é isso que você está, me desculpe, né? Batalhando tanto por essa reunião, o que é isso? O que é mentoria, né? Então, eu mandei um texto para ele, quer dizer, nós temos a obrigação de fazer uma disrupção também. Nós temos que quebrar esse gelo entre os próprios preceptores. E é isso que eu queria suscitar, que o próprio CBO já tem feito, está solicitando, exigindo, já é uma contribuição grande, mas a gente no dia a dia tem que falar com os colegas também, porque muita gente, por exemplo, o perfil não é para todos. A Zélia falou isso muito bem, a auxiliadora, não sei se comentou hoje, mas na outra discussão também. Então, não é para todo mundo. Nós tivemos um exímio cirurgião aqui, de tórax, que foi para a nossa mentoria, ele ficou só um semestre. E falou: não, meu negócio é bloco cirúrgico e ambulatório de cirurgia. Eu ficar discutindo com o aluno, olhando para a cara dele, eu não dou conta disso. Então, tem que ter um perfil. Agora, o treinamento, eu concordo com vocês. A gente pode dar a técnica através da tecnologia. Então, quem tiver um pouco de vontade, aprende sim. Mas a gente tem que ir para os livros, nós temos que discutir congressos de educação médica, participar, fazer cursos. Quem gosta da coisa? Eu adoro. Como a Zélia falou, eu também, é uma coisa que eu vou, assim, de graça, sabe? Assim, aliás, eu faço tudo isso de graça porque eu sou convidado, estou falando aqui entre amigos, né? Eu sou convidado, eu sou convidado do UFMG, eu não faço, mesmo pelo participar. E é muito bom quando você ganha um agradecimento, igual o Newton falou, você muda muitas vezes a trajetória daquele residente, você mostra uma outra faceta e ele mesmo vai ver, a gente não vai ficar fazendo receita de bolo, é uma discussão em conjunto. Nós vamos fazer uma dupla. E aí você pode fazer grupos de 10 e também detectar aqueles que têm mais problemas mais eminentes e fazer aquela tete-a-tete, apenas um peer, né? com um ou dois, que às vezes tem um interesse, mas é uma coisa muito bacana. Quem não conhece deveria investir mais. Não é preceptoria, não é oftalmologia, não podemos misturar. É lógico que você aproveita a sua influência, a sua, vamos dizer, o seu destaque junto ao residente para você levar conhecimento oftalmológico, mas a gente tem que abrir bem o leque. E queria parabenizar, eu já dei uma lida boa no livro do Newton, está excelente, vai assim, nos ajudar muito com esse trabalho. E a gente está fazendo, só para fechar, nós estamos fazendo aqui, fora da faculdade, aqui na Associação Médica de Minas Gerais, de onde a gente está falando, um grupo aberto para os acadêmicos do estado todo, para a gente fazer essa mentoria. Vamos começar agora em novembro com 8 alunos de faculdades diferentes, de particulares, públicas, de Minas toda. Quem quiser vai poder participar de longe, fazer o e-mentoring, que também está sendo interessante, que a gente está fazendo, porque aqui não está podendo, né, o presencial, e a gente tem que tocar o barco. Então, assim, tem muita coisa para aprender e a gente quer trazer muita gente para o nosso lado. Eu tenho certeza que vocês também, com certeza, querem aumentar o time.
Eu queria agora, se o Marcos não comentou nada, se ele quiser falar, e depois vocês à vontade. Estamos aqui para ouvi-los. Boa noite, pessoal. Parabéns, né, pela excelente aula, Zélia, e todos os convidados. As minhas opiniões são muito parecidas, né? Eu acho que é claro que a gente aprende, eu também estou aprendendo devagar, né? Mas você tem que ter uma sensibilidade para lidar com outra pessoa, né? Então, é importante conciliar essas duas coisas para saber esse encaminhamento. E isso não significa também que o mentor e o mentorado vão ser fixos. Eventualmente, existe uma mudança de pensamento para o R1, para o R2, para o R3, e a gente altera os mentorandos e os mentores de acordo com o caminho que ele está seguindo. Então, isso também nunca pode ser uma coisa fixa, ambas as partes têm que ter essa percepção. O que eu vejo muito é exatamente essa ideia de que ser o preceptor é a mesma coisa de ser o mentor, ou eu dei uma aula, então o meu objetivo como professor está dado. Isso é algo que vai além, né? Algo que talvez a gente não teve, eu não tive, mas que eu falo sempre que é um equilíbrio entre várias funções, você tentar equilibrar o pensamento do aluno. É o que o Newton mais ou menos falou, né? Hoje a gente vê alunos com um nível de ansiedade gigantesco, alunos que às vezes entram e vão naquele rolo compressor e muitas vezes não tem tempo de parar para pensar o que ele é, qual o objetivo que ele quer e qual vai ser o futuro dele. Então, eu acho que a mentoria, ela é exatamente um ponto de equilíbrio na vida do mentorado para que a gente possa desenhar os caminhos que eles vão fazer. Existem várias ferramentas para isso. Eu acho que esse ponto de equilíbrio a gente vai ter que encontrar em basicamente 3 pontos, e é o que eu acho que é o mais difícil. E também acho que é legal, todo mundo, se alguém puder também mostrar a sua experiência. Eu acho que a primeira coisa é entender a instituição onde o aluno está. Ou seja, qual é o objetivo dessa instituição? Porque muitas vezes nós temos instituições que levam muito, por exemplo, para o lado da catarata, ou tem um peso muito grande em retina, mas numa área de estrabismo, por exemplo, o peso não é tão grande. Então, como envolver esse aluno para que ele não seja guiado apenas para aquele caminho que a instituição pede, para que a gente amplie esse pensamento dele. Ou seja, a minha instituição, ela quer o suprassumo de um residente em catarata, ou ele quer um residente equilibrado em todas as áreas para depois pensar no seu fellow. Então, esse é um primeiro entendimento que eu acho, assim, das instituições. O segundo ponto é o próprio residente, né? Quais são as ambições dele, o que ele pensa dentro daquela área, e aí eu acho que o equilíbrio é tentar julgar ele mais para um lado onde ele não vai e tentar segurar ele um pouco mais de um lado para exatamente chegar nesse equilíbrio. Ou seja, a gente vê às vezes os residentes todos querendo operar catarata ou fazer retina, mas muitas vezes não querem aprender o estrabismo, a plástica ocular, outra refração, coisas básicas, que muitas vezes nós temos que tentar equilibrar essas coisas. Então, eu acho que também orientar o residente para isso. E acho que o terceiro pilar é o futuro, né? Ou seja, como é o mercado? Nós, os residentes que estão inseridos, principalmente dentro do SUS, né? Eles têm uma visão muito fechada daquilo que é a realidade do mundo. E aí, muitas vezes, quando eles caem na vida real, eles não estão preparados, e aquela ansiedade que eles tinham, ela acaba aumentando muito. Então, conversar sobre a realidade do mundo e o futuro que vai chegar é algo difícil até para a gente que é mentor, porque a gente também às vezes não sabe. Então, eu acho que é uma conversa que precisa, igual como o Eric falou, uma conversa que precisa ser muito franca, muito aberta, e é um caminho difícil que a gente vai trilhando, né? E eu acho que esse equilíbrio é muito difícil. E a gente tem até uma pergunta aqui do Pablo: como formar esses novos mentores? Isso é importante de fazer esse funcionamento, como equilibrar esses residentes para que eles possam ter um entendimento melhor, né? Então, são coisas que a gente ainda tem que discutir muito, mas que não tem dúvida, é essencial hoje para a realidade do mundo, que está muito diferente da realidade que a gente viveu. Mas quer complementar, auxiliadora?
Não, eu acho que tudo que foi dito aqui não é tão simples, né? Ele envolve uma complexidade de uma série de coisas. Eu acho que uma coisa que o Marcos acabou de falar, quer dizer, veja bem, se a gente olhar na essência, quando você fala ver o que um curso quer, o que um curso planeja, de uma forma geral, todos os cursos, na minha visão e na minha experiência, nós vamos ter, se ele for mais amplo, nós vamos ter aquelas pessoas que têm um perfil mais para pesquisador, outros que têm um perfil mais para a parte clínica, alguns que, independente de até defenderem alguma coisa formal, uma pós-graduação formal, são excelentes, eles conseguem se comunicar e transmitir conhecimento de uma forma muito clara. Mas uma coisa que a gente está trabalhando, Marcos, no CBO, e que a gente está um pouquinho atrasado, se a gente for pensar, é exatamente desenhar a matriz por competências. Porque você dá um direcionamento para todos os serviços a nível nacional do que basicamente um serviço tem que desenvolver nas competências dos seus alunos e aquilo que minimamente ele deve transmitir para todos os seus alunos. Isso é muito importante para que a gente tenha, sabe? A gente tem isso, já foi dito com vários nomes, currículo mínimo, currículo essencial, mas, enfim, é exatamente uma matriz por competências que a gente está desenhando para servir isso como um direcionamento, como uma base mesmo, onde todos os serviços, que, claro que a gente não consegue obrigar ninguém a fazer, mas que todos os serviços que se credenciam, eles tenham aquilo como base. E essa matriz de competências, Zé, todos aqui bem sabem, ela é dividida em alguns campos, então ela entra em campos de leadership, ela entra em campos de gestão, em campo de liderança, mas também nesse básico do conhecimento, né? Então, eu acho que realmente uma tarefa que a gente tem que desenvolver. Quando você fala de mentoria, ela amplia, ela tem um campo muito amplo, né, que vai, como o Nilton falou, e a Zélia, mais alguém, o Molinari acabou de falar, desde da graduação, enfim, envolvendo todos esses aspectos psicológicos de hoje, essa pressão para alta performance, o que é alta performance? Né, o que é a pergunta, o que é alta performance? Talvez a alta performance para um seja operar divinamente catarata, isto não é para outros, nem os façam desenvolvidos e felizes dentro do seu campo de atuação. Né? E a gente tem realmente um número grande de alunos da graduação mesmo, que a gente tem que desenvolver. A gente também teve, viu, Nilton? A gente teve 3 que tentaram suicídio na nossa faculdade o ano passado. E há 3 anos eu tive na residência problemas também. Então, até você ter essa visão e esse equilíbrio, porque até para saber as nossas limitações, quem de nós tem capacidade técnica e profissional para lidar com um aluno que está tentando suicídio? A gente precisa ter a noção da nossa limitação até para encaminhar e que haja essa confiança, essa clareza para encaminhar essa pessoa para um tratamento adequado, né, psiquiátrico. Então, acho que estamos juntos aí, né? Infelizmente, o UFMG também. Na graduação, a situação está sempre com problemas, né, nesse nível. E aí a saúde mental tem estimulado muito, né, está crescendo bem, e isso tem ajudado. E a gente tem um núcleo de assessoria psicopedagógica, o estudante da faculdade, que é o atendimento individual. Aí nós temos um grupo de psicólogos, psiquiatras, e para encaminhamentos também de situações mais específicas, né? Mais alguma complementação? O pessoal aqui está mais elogiando do que perguntando. Elogiando a Zélia, mas aqui, ó, parabéns a Zélia pela excelente aula, obrigado a todos os participantes, parabéns à SMO, né? Então, assim, pessoal, às vezes com algumas dúvidas, mas pelo menos eu acho que a gente quer o despertar, né? E a gente vai atingir esse objetivo, que é o mais importante. Primeiro, assim, o que é isso? Ah, ok. Não, mas isso eu já faço. Aí não. Talvez não. Eu acho que isso é importante, essas definições. E isso a gente está dando pontapé inicial. Depois nós temos que ler o livro do Newton. O Newton está dando 10% para a SMO, ou não, né, Newton?
É brincadeira, né? Eu quero saber se tem autógrafo no livro. Pode, opa, pela divulgação já. Acaba, Exatamente, estamos fazendo uma baita divulgação. Autógrafo, eu quero autógrafo, que é isso? Eu quero autógrafo também. Mas tem muito mais. Próxima vez que eu for para o Brasil, eu quero comprar esse livro, porque eu sei que o livro está maravilhoso. Mas sabe, Molinari, que vai demorar para chegar, para ser comercializada, porque os eventos mesmos vão demorar, né? Então, o bom é que você pega aquele contato que eu te passei da comercialização. Eu estou divulgando. Isso, pode divulgar, o pessoal pode mandar para ele, que te manda pelo correio o livro. Agora, Niltinho, para todo mundo. Congresso demora. Niltinho, agora você vai ter que dar para alguém o livro para algumas pessoas. Não tem jeito. Eu não dei. A Zélia está ali pedindo. A Zélia está pedindo até com autógrafo. Não vai ter jeito. Não vai ter saída. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. A Alciadora recebeu de presente. Ainda vai para o exterior. Molinário te mandar um de presente também. E estou divulgando. Mas é muito bom, tem muitos assuntos pertinentes e é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente está tomando, é cuidar do nosso mentoreado no sentido dele não cair nessa indústria da saúde, né? Que isso realmente está perigoso. Também tem uma série com 6 episódios sobre isso, desde a aromaterapia, passando por Tantra, e vai por ayurvédica, nada contra tudo isso, porém um pouco mais dosado, né? E o pessoal às vezes embala nisso e a oftalmologia não fica para trás, né? Há algumas áreas dentro da oftalmologia que você fica tentado, né? Um óleo, uma vitamina, alguma coisa assim para a pele, de plástica, né? Não sei. Tem várias coisas que a gente tem que tomar cuidado e assim, discutir isso. Nós não podemos nos furtar, né? E o mentor, ele faz essa ponte aí entre a realidade que o aluno, né, o residente vai encarar, e sem moralismos, né? Porque outra coisa que eu acho que o mentor não pode ser é moralista. Porque se ele for muito moralista, o residente, o mentoreado vai falar, peraí, eu estou conversando com meu avô ou com meu pai, né? E o mentor é uma pessoa que está ali para ouvir, ponderar, mas assim, do século XXI, né? Então, assim, é muito bom a gente conviver com um aluno da graduação, que você fica mais arejado, você fica mais fácil de conviver com... Porque, por exemplo, quem já está com 40 e tantos anos de medicina como eu, se eu for conversar com um do primeiro ano, eu tenho que estar no nível dele também, e a gente tem que se informar, né? E não é fácil, as mudanças são muito grandes, né? Está sempre havendo uma mudança nisso aí. Mas eu queria que vocês falassem mais, o Eric está muito inibido. Não, tem pergunta. Então desculpe, eu estou falando e não estou lendo. Pode falar, Eric. Você viu a pergunta? Aqui. Da Luciana, como seria uma primeira reunião de mentoria? Ótimo. Uma receita de bolo. Isso daí foi uma das coisas, um dos slides que eu mostrei, né? Logo no início. Você quer voltar? É difícil aí? Não, eu posso falar. A gente precisa de ter, vamos dizer assim, quase como que uma rotina. E eu tenho certeza que isso daí está no livro do Niltinho, porque ele também tem uma experiência. Aliás, Niltinho, olha, eu estou refletindo sobre tudo que você falou e estou aqui digerindo tudo isso, que eu acho muito importante. Então, sempre quando a gente vai fazer uma reunião, a gente tem que fazer perguntas, mas a gente tem que escutar mais do que a gente tem que falar. Muita gente gosta de falar, porque você sabe que eu já fiz isso e eu fiz aquilo. E quando eu tinha a sua idade, eu estava não sei o quê. E essa que era, sabe assim, todas essas coisas que eu... Gente, não é sobre o mentor. O mentor tem que estar lá para fazer perguntas e para escutar. Eu digo que uma das coisas assim, mais, vamos dizer assim, de humildade que a gente aprende com a profissão é que a gente aprende a ouvir, né? Então, fazer perguntas como, sabe assim, o que te fez se interessar por oftalmologia? Quais são as coisas
que você gostaria de alcançar na sua vida? Se você pudesse dizer assim, esse seria o ápice da minha profissão, como é que seria isso? Quais são as suas ambições profissionais, as suas ambições acadêmicas? Sabe assim, qual é a sua imagem de uma vida feliz? Você tem vontade de ter família, né? Você é uma pessoa que você gostaria de ter uma vida profissionalmente agitada, ou você quer que a sua vida profissional seja uma coisa mais contida para você explorar a sua vida familiar? Então, todas essas coisas, quais são os desafios que você se coloca? Você é uma pessoa que compete com os outros ou você compete consigo mesmo? Então, tem várias perguntas assim que você pode criar e você pode fazer o seu próprio roteiro. Porque, claro, cada instituição, cada situação vai, vamos dizer assim, necessitar perguntas diferentes, né? Então, se você está falando com um aluno e você pega aquela, sabe assim, aquela, sabe, vibração, né? Que o aluno seja mais depressivo, que o aluno seja muito introspectivo, escuta, quais são os desafios de comunicação que você tem? Como é que é o seu círculo de amizades? O que você faz de higiene mental? Você tem hobbies? O que você faz no final de semana? Sabe, você gosta de ler? Que tipo de livro você lê? E uma das coisas que eu ia falar também, que não relacionado a isso, é que além da gente pensar na saúde mental dos alunos, nós também temos que modelar saúde mental e bem-estar. Então, se a gente não modela isso, se a gente é muito workaholic e a gente não tem uma vida familiar e tudo, a gente está dando um péssimo exemplo. Né? E isso era uma coisa que, na época que nós estávamos treinando, todos os nossos professores eram tudo workaholics, sabe? Todos eles assim estavam no hospital o tempo todo. E isso no século XXI não pode mais. Então, todos nós temos que ter hobby, todos nós temos que fazer exercício, todos nós temos que nos alimentar bem, que essa é a imagem. E eu acho que a gente pode ensinar dizendo, isso que você tem que fazer, tá. Ou você pode simplesmente modelar isso. E na minha experiência, eles seguem muito mais modelo do que a lista de coisas que a gente recomenda fazer. E é gostoso, Zélia, porque você acaba conversando e quando eles se abrem, é muito bacana, é muito bacana. E eles vêm também porque eles veem a gente, como você falou, dentro do hospital. Eles nos veem como Grey's Anatomy. Entendeu? Mas você tem que... Aí eles vão conversar com você e veem que você tem... O próprio mentor faz outras coisas na vida. Quando descobriram que eu faço cerveja, então, ficaram boquiabertos. Um escreve livro, o outro faz cerveja. Nós vamos ter que... Olha, esse grupo está muito diverso, viu? Nós vamos ter que fazer uma reunião de cerveja, uma reunião de como escrever seu livro. Teve uma colega aqui, eu vou só falar, porque eu achei que ela resumiu bem. Boa noite a todos. Penso que mentoria é uma vocação e algo que está evoluindo, crescendo e mudando vertiginosamente. Acho que aulas e discussões como essa de hoje são essenciais. Sei que estamos hipersaturados de grupos, mas acho que seria interessante formarmos um grupo de discussão frequente, inclusive para dividirmos experiências com a formação de mentores e mentorandos. Acho que todo mundo concorda, né? Com certeza. Uma ideia para você, Molinari. Mais um projeto. Vai sobrar mais um grupo. O negócio é sair de um e entrar em outro. Então, eu vou aproveitar aqui para pedir ajuda de todo mundo. Falando exatamente nesses programas, a gente discutiu na reunião do ICO exatamente da mentoria online, que nesse tempo provavelmente se fará necessário, porque a gente está com dificuldade de ter essa interação presencial com os alunos, e a gente fez um questionário, a gente entregou para todos os coordenadores a nível nacional, exatamente para a gente rastrear, através do CBO e Comissão de Ensino, quais os serviços que já têm mentoria, quais os serviços cujos professores têm experiência em mentoria, e a ideia é que a gente exatamente consiga, e eu fiz essa pergunta lá na reunião do ICO, qual era a experiência de mentoria interinstitucional? Ou seja, a Zélia com tanta experiência, será que sou eu da Santa Casa que tenho que fazer mentoria com os meus alunos?
porque para alguns serviços isso pode ser mais fácil, alguns já com experiência, como vocês estão falando aqui, outros serviços talvez não tenham que achem pessoas disponíveis para mentorar seus alunos. Mas, de novo, olhando na equidade que a gente quer tentar dar pela Comissão de Ensino e CBO, a oportunidade igualitária a todos os residentes que são credenciados, dos cursos credenciados, a gente está desenhando e lançando um programa nacional, onde mentores de cursos, mesmo à distância, possam ajudar e possam mentorar alunos que não sejam dos seus próprios serviços. E a partir daí a gente também vai se desenvolvendo e criando cada vez mais esse conhecimento. Eu acho que até, me corrijam se vocês acham que eu estou errada, mas eu acho que é até um conhecimento melhor da realidade do nosso país. Porque a partir do momento que eu olho para um residente do Nordeste, enfim, e todos que têm uma certa experiência olham para outros residentes além dos seus, nós desenhamos um perfil, um mapa também da realidade dos serviços dos nossos países, Marcos, até do que você falou. Quer dizer, quais serviços onde o aluno talvez esteja super angustiado, porque ali ele é direcionado somente para fazer uma coisa e não para ter uma formação mais ampla, como é aquilo que a gente acha, né? Que a gente pressupõe que seja o ideal, não o ideal, mas o melhor, que todos tenham uma formação mais ampla. Então, fica aí o programa que já pode todos contar receberam, comigo, hein? Todos receberam o questionário. Imagina, eu é que conto com todos vocês que são com a experiência de vocês para que a gente possa dar andamento nesse programa e que todos nós possamos nos desenvolver e ajudar de fato a todos os alunos, né, a nível nacional. Então, nós estamos vendo aqui, o Marcos, o Eric e eu acredito que vocês também, por exemplo, a Zélia está fazendo uma mentoria internacional, né? Aí o Marcos faz em Recife, o Eric em BH, eu em Vitória da Conquista. Então, assim, a gente está ajudando e está fazendo isso que o CBO está estimulando, né? Que é a Comissão de Ensino. Bacana. Mas eu acho que gente, Oi, Molhana, só uma coisa. Molhana, eu tenho uma reunião do CBO agora às 7h30. Pois é, a Zélia, é isso que eu ia falar. A Zélia, ela tem uma reunião também. Também. E, infelizmente, a gente ficaria aqui até lá para meia-noite, né? Com certeza. Então, vamos conversar mais. Vou me despedir de vocês. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, Zélia. Parabéns pelas ponderações. Parabéns Eric, você Marcos. pelo livro brilhante. Obrigado. Muito bom. Quero autógrafo. Sucesso. Vamos comprar esse livro e mandar para você autografar, hein? Vou te dar em mãos no próximo. Vou te dar em mãos no próximo congresso. Eu vou amar. Um abraço, Molinari. Parabéns. Parabéns, obrigado, viu, Nilton? Obrigada, Nilton. Zélia, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, ao Nilton, ao Marcos, o Eric, a Maria Auxiliadora, que prontamente todos se dispuseram, né? Então, assim, achei muito bom. Está lançado aí a pedra fundamental, né? Assim, pelo menos aqui em Minas. Já tem algumas pessoas fazendo, alguns coordenadores. A gente quer que esse movimento cresça cada vez mais. Muito obrigado. Vamos manter contato sempre aí, tá bom? Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Tudo de bom, Eric, gente. Marcos, foi um grande prazer. Auxiliadora, como sempre. Beijo. Semana no meu coração. Molinari, obrigada pelo convite. Obrigado a você. Obrigada, parabéns. Tudo de bom, gente. Tchau, Sucesso. tchau.